termos famílias que servem, creio que precisamos ter em nossos corações essa compreensão de famílias que foram chamadas pelo Senhor para servir ao Senhor. Então isso é algo principal. Eu quero ler o texto de Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Deus nos chamou para servi-lo. Versículo 12 diz: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Quero ler ainda outro texto. Quero frisar a parte que diz que o Senhor requer de nós que devemos amá-lo, temer ao Senhor, andar na presença do Senhor e servir ao Senhor. Quero ler o texto de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 6, diz assim, versículo 5: Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Deus nos chamou para servi-lo. Servir a Deus é aquilo que deve estar em primeiro lugar em nossa vida. O primeiro chamado de Deus é esse, é de nós servirmos a Ele, de consagrarmos os nossos corações. E diz o texto: de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus para pertencer a Ele, para servir ao Senhor e para viver para a sua glória. Deus pensou em você, chamou você para pertencer a Ele, ser dele. E é interessante que Deus nos chamou, Deus pensou em nós, Deus nos chamou quando estávamos ainda distantes, vivendo para nós mesmos, alheios à sua vontade. Diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus olhou para nós estávamos distantes da sua presença, vivendo para nós mesmos, alheios ao serviço, à consagração da vida, e Deus falou ao nosso coração. Deus nos alcançou, Deus tocou pela sua palavra, o seu Espírito em nossa alma, nos libertou, nos chamou para Ele, para pertencermos a Ele. E Romanos capítulo 6, versículo 22, fala assim: Agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Olha só que coisa interessante. Fomos libertos do pecado pela palavra do Senhor. O Senhor nos libertou pelo seu Espírito, mudou a nossa vida, e agora fomos transformados em servos de Deus, servos do Senhor, os escravos do Senhor. Interessante isso. Antes, escravos do pecado, escravos do mundo. Agora, servos, escravos do Senhor. Servimos a Ele agora. Então, esse princípio de servir percorre as Escrituras. E o que é instrumento inspirador para nós, o que é algo inspirador para nós, é que, primeiramente, temos que servir a Deus, todo o nosso coração. Então, se você está aqui e você ainda não serve a Deus, entregue sua vida, serve ao Senhor, sirva ao Senhor, não perca o seu tempo, não perca o seu tempo. Deus chama você para pertencer a Ele e para que você possa servi-lo. Esse é
Deus para nós. Servir a Deus, servir a Ele. Esse Deus maravilhoso, que nos amou na pessoa de Jesus, que nos deu a salvação, que nos deu esperança de vida eterna. Nós temos que servir mesmo a Deus do nosso coração. Paulo diz que nós somos transformados em servos. Nós que vivíamos em trevas, mas o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz, para transmitirmos, para servi-lo aí no todo o nosso coração. Então, quando pensamos em famílias que servem, algo que deve estar em primeiro lugar no nosso coração e nos inspirar é que temos que servir a Deus em primeiro lugar. Primeiro, servir ao Senhor, todo o nosso coração. Outra coisa interessante é que Deus também nos chamou para servi-lo, mas também nos chama para servirmos uns aos outros. Para servirmos uns aos outros. Lemos o texto de João, exemplo de Jesus Cristo, Evangelho, João, capítulo 13, versículo 4, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então Jesus, Ele deixou exemplo para nós, exemplo para servirmos. Veja o versículo 14: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então vejam, irmãos, Deus nos chamou para servi-lo, e Deus também nos chama para servirmos uns aos outros. E o Jesus, o nosso Senhor e Salvador, deixou exemplo para servirmos uns aos outros. A ideia aqui não é que nós tenhamos que lavar os pés literalmente das pessoas uns dos outros, mas é o exemplo de servir uns aos outros, porque Jesus teve uma postura de um servo. Aqueles pés ali dos apóstolos empoeirados ali, ele pega uma toalha, se abaixa e tem uma postura de servo e lava os pés. Pedro achou aquilo estranho. Não, o Senhor não vai fazer isso. Pedro resistiu por um momento, até que Jesus falou com ele, e ele falou: então, não somente os pés, mas também todo o meu corpo, Senhor. Mas isso é extremamente importante, irmãos, a nossa vida, os nossos relacionamentos, servir a Deus acima de todas as coisas, consagrarmos as nossas vidas, mas também uma disposição para servirmos uns aos outros. E a palavra de Deus fala sobre isso. Jesus foi o maior exemplo para nós. Leiamos outros textos. Por exemplo, Marcos capítulo 10, versículo 43, quando diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos, o mundo, a sociedade em que vivemos, dá muita ênfase, exalta a posição social, em você dirigir a empresas, ter bens, alta posição, prestígio, valoriza muito isso. A sociedade coloca como pessoas extremamente importantes, pessoas que assumem cargos assim
função elevada, mas aquele que tem um sentimento ou uma postura de servir, atitudes de serviço maior diante do reino de Deus, é o que serve. 1 Pedro tem outro texto, eu quero ler para os irmãos. Capítulo 4, versículo 10, diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus chamou você para servir a Ele, e Deus chama você para servir uns aos outros. Isso faz parte da igreja. Isso deve fazer parte da nossa vida como servos, como crentes, como famílias do Senhor, em servirmos uns aos outros. Filipenses capítulo 2 fala sobre o exemplo de Jesus ainda, que ele se apresentou como servo, e Paulo diz assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que vocês possam viver como Ele. Tem uma postura de servos. Irmãos, como isso é importante na vida da igreja. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Isso é algo que fortalece a igreja. Isso é algo que agrada a Deus. Mas podemos notar que é tão difícil, irmãos, pessoas assim, com essa disposição para servir. Eu conheço alguns irmãos que têm essa disposição para servir. Irmãos que se eu chegar a qualquer hora e falar: meu irmão, estou precisando de você, estou precisando de você agora, para ir comigo em tal lugar, ele vai. Irmão, eu estou precisando que você faça isso para mim, eu não tenho a quem recorrer. Está pronto, sempre pronto a servir. E é interessante que não é só com o pastor, uma postura de serviço com todos que chegam próximo. Essa atitude de servir, e isso tem, irmãos, um benefício enorme para a vida da igreja. Então você faz parte dessa igreja aqui, tem a disposição para servir. Sirva ao Senhor, sirva o seu irmão, sirva o pastor, e o pastor vai servir você. Sirva a liderança, e a liderança vai servir você. Esse princípio de serviço mútuo é algo extremamente importante na vida da igreja. Agora, é tão triste quando existe aqueles que não têm disposição para servir, que só querem ficar nas costas uns dos outros. Isso é chato. E é interessante que essa postura ela é notada. Isso é algo que nós notamos. Aquele irmão, não adianta eu pedir algo para ele, porque ele não vai fazer. Ele sempre tem uma desculpa. Ele é escorregadio, não dá para contar com ele. Agora tem outros irmãos que a gente chega e fala: não, vamos falar com ele, vamos falar com ela, porque eu posso contar com ele, tenho certeza. Para ele não me ajudar, só se for algo só se ele não tiver condições mesmo. Disposição para servir, isso tem uma eficácia tremenda na vida da igreja. Você é assim? Você já parou para pensar? Você tem essa disposição? O pastor pode contar com você, a liderança, o seu irmão pode contar com você. Sabe quando tem aquela irmãzinha da igreja que fica doente e ela precisa de alguém que vá lá, alguém ou uma irmã que vá lá na casa para fazer uma sopa para ela, que vá lá na casa limpar a casa para aquela irmã, porque ela está doente. A igreja e aqueles irmãos sabem disso. Aquela pessoa está impossibilitada.
Você vai lá e estende sua mão, você vai lá e ajuda. Isso é extremamente importante, irmãos. Você se sente valorizado, faz parte da igreja. Isso é extremamente importante. Então Deus nos chama para servi-lo, em primeiro lugar. Nos chama para servirmos uns aos outros. E também Deus nos dá a oportunidade para servirmos como família. Como família. Família cristã, também famílias constituídas pelo próprio Deus. Porque lá em Gênesis diz assim: não é bom que o homem... O que diz? Como é que é? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso deixará o homem pai, mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então veja, Deus estabeleceu família. Família faz parte do projeto de Deus. Família não é algo que o mundo criou e que o mundo impõe os seus valores para que a família possa viver. Não, família é algo que está no coração de Deus, no projeto de Deus. Deus que pensou em família, Deus se agrada da família. Então é sempre bom nós resgatarmos esse princípio, família como projeto de Deus. E como família constituída, você que faz parte de uma família, seja você jovem, seja você esposa, você faz parte de uma família, você está inserido em um núcleo familiar, em uma família. Então você tem que aprender a servir. Você precisa aprender a servir como família. Irmãos, quantos problemas surgem em relacionamentos conjugais porque não há essa disposição de servir. É aquele marido que diz assim: quero casar porque eu quero uma mulher para fazer comida para mim. Quero casar com uma mulher para lavar minha roupa. Só isso. Então, família, nós temos que aprender a servir. Isso é extremamente importante. O marido, vamos falar primeiro dos homens, né? O marido deve ajudar a sua esposa, deve ter essa disposição para ajudar a sua esposa. Ah, pastor, eu trabalho o dia todo, eu chego em casa cansado. A sua esposa sabe disso. Mas e o final de semana? Eu creio que mesmo diante das responsabilidades que os homens têm, ainda assim você pode ajudar a sua esposa de alguma forma. Por exemplo, você chegou todo sujo, né? A roupa suada, não sei o que e tal. Você vai tomar o seu banho. Pega a roupa, depois do banho, sua roupa suja, sua toalha molhada, e joga tudo onde? Em cima da cama? Não, irmãos. Não. Aí a mulher, todo dia o marido faz isso. Todo dia. E aí ela fala, querido, tal. Mas todo dia ele pega, coloca a roupa molhada e tudo, sapato espalhado por tudo quanto é lugar. E lá vai a mulher cansada, da lida de casa, tudo. Vai lá pegar aquilo tudo, colocar no canto. Marido, seja sensível. Tome cuidado com isso. Outra coisa, ainda do marido, servir como família no cuidado dos filhos. No cuidado dos filhos. Quantos esposos que colocam toda a responsabilidade sobre a mulher? Mas é você que fica em casa, é você que tem que educar o menino, é você que tem que falar o que é certo e tal. Biblicamente, irmãos, a responsabilidade é compartilhada. Tanto o pai quanto a mãe tem essa responsabilidade de educar os filhos.
Então, você pode ajudar servindo como esposo nessa ajuda da educação dos filhos. A responsabilidade é sua também. Você como esposo, você que é casado, tem filhos aí, sobre a sua responsabilidade. Então você precisa tomar consciência disso, para saber servir como família. E a mulher? E a mulher? E agora? Sabe, aquele marido que trabalhou o dia todo e chega em casa com uma fome de leão, sabe? Querendo encontrar pelo menos um ovo frito em casa ali, um ovo ali para poder fritar com arroz. Chega naquela fome de leão e não tem nada. Não sabe onde está nem a roupa dele. O coitado anda na rua todo amassado. Todo amassado. O sonho dele é andar com a roupa passada. Mas a mulher só fica na novela. Só fica ali. Não tem essa sensibilidade, esse cuidado de falar: poxa, o esposo vai chegar, eu preciso cuidar dele. Preciso preparar aquela comidinha que ele gosta, né? Aquela abóbora, aquele gilozinho, né? Aquele gilozinho. Eu preciso fazer algo. Poxa, ele vai ficar tão feliz, tal. Olha, irmãos, e eu vou falar para vocês, e é um refrigério realmente. E é uma atitude assim, porque o nosso lar, a nossa casa, é o nosso ninho. A nossa casa é o nosso ambiente de paz, né? É o nosso ambiente ali, aonde a gente chega e a gente sossega. Então, depois do trabalho ali, você chega em casa, você sabe que você vai encontrar aquele tempero sazon, né? Você sabe qual que é o tempero sazon nosso? Aquele amor, né? Aquela comida temperada gostosinha ali, simples. Aquele arrozinho, aquele ovinho frito, né? Aquele feijãozinho, mas o amor, poxa, mas que coisa gostosa. Quando você chega e você não acha nada disso, poxa, isso vai ficando difícil. Aí o relacionamento, ficando complicado, começa a ter briga, começa a ter discórdia, o marido de um lado, mulher de outro, aí começa a jogar culpa em um no outro, e a família começa a sofrer crises terríveis. E aí começam a pensar em separação, dissolução do casamento, coisa terrível, não é da vontade do Senhor. Mas família é formada geralmente por marido, mulher e filhos. E os filhos? Olha os filhos aqui, ó. E os filhos? Sabe aquele filho que não ajuda nada? Aquele adolescente que não ajuda a mãe para nada. Menino que não ajuda a mãe para nada. Fica lá no quarto, lá, só quer saber da internet, só quer saber de ouvir música e não ajuda a mãe nada. Ou aquela adolescente, aquela menina que a mãe pede tanto: minha filha, varre a casa para mim, minha filha, hoje. Ah, mãe, eu não posso. Ah, eu quero. Constantemente. A filha que não ajuda a lavar uma louça. A filha que não ajuda, que não lava nem a sua própria roupa. Entendeu? E eu conheço casos assim, irmãos. Eu conheço casos de irmãs servas do Senhor, mulher que trabalha de diário na casa de um, na casa de outro, tal, para oferecer o melhor para os filhos, tal. Tem filhas em casa e a filha nem se importa com isso. A mãe tem que lavar a roupa de outros e ainda tem que lavar a roupa da filha em casa, que a filha não tem coragem, disposição. Quer dizer, não tem disposição para servir. E como é importante, irmãos, isso dentro da família. O marido aprender a servir a esposa aprender a servir o marido, os filhos servindo aos pais ali. E olha, pais, os
pais precisam, desde cedo, instruir os seus filhos ao serviço. Sabia? Desde cedo. Não é que você vai explorar o seu filho, mas desde cedo os pais devem ensinar os filhos. Meu filho, tomou seu banho, pegue sua roupa, coloque lá no cesto de lixo, meu filho. Meu filho, de lixo não. Cesto de roupa suja, obrigado. Cesto de lixo não. Coloque lá no cesto. Coloque lá no cesto de roupa suja. Meu filho, por favor, o sapato que você chegou, deixou no meio da casa, meu filho, coloque no lugar certo. Meu filho, minha filha, arrume sua cama. Seus colegas vão chegar, sua cama está toda bagunçada. Desde pequeno. Lave seu copo, minha filha. Desde pequeno. Aí a criança cresce sabendo da sua responsabilidade. A criança cresce aprendendo responsabilidade, tomando responsabilidade com as pequenas coisas. Mas temos que reconhecer que existem pais que não deixam os filhos fazer nada. Mães super protetoras que não querem que o filho não lave nem o copo. Pais também que não querem que os filhos façam nada. Eu lembro quando criança, adolescente, em casa, meu pai, ele é militar, hoje está na reserva, e meu pai, a gente passava a semana fora, trabalho no quartel, tudo. Aí ele chegava no final de semana, aí ele sempre inventava alguma coisa no final de semana para fazer. Era limpar o quintal, era cortar uma árvore, era capinar, e eu não queria de jeito, mas pai, hoje no final de semana e tal. Aí ele sempre inventava alguma coisa. E ele sempre me chamou: mãe, acaba, venha me ajudar, vamos fazer junto, tá? Pega isso aqui, tá? Sempre fazendo algo. Até mesmo quando saímos para pescar, saímos da nossa casa e andávamos assim mais ou menos uns 5 quilômetros até o rio, ele preparava toda a tralha de pesca numa sacola, linha, tudo isso, colocava toda aquela sacola, pesando mais ou menos uns 3 quilos mais ou menos aí, tralha e coisa, preparava a sua vara, vamos pescar, bora. Sabe quem que levava a praia de pesca? Sabe quem que levava toda aquela bagagem? Eu. E ele levava a varinha de pesca. Pelo menos aí, na volta ele fazia. Mas era responsabilidade. Então, sempre nas pequenas coisas nós podemos instruir os nossos filhos a servir. E isso vai fazendo parte da nossa vida, irmãos. Cada um vai assumindo a sua responsabilidade. E às vezes dentro de uma família surgem guerras, problemas difíceis, porque não há disposição para servir. Meus irmãos, e possamos guardar essas instruções. Primeiro, servir a Deus, o nosso Senhor, todo o nosso coração. Servir uns aos outros como igreja, parte da família de Deus. Somos uma família do Senhor. Temos que aprender a servir uns aos outros como família do Senhor, parte do corpo de Cristo. E também servir como família, como instituição, em casa, quando o pastor não está bem, distante da igreja, mas servir uns aos outros. Servir o meu pai, servir a minha mãe, servir minha esposa, ajudar, sempre que eu tiver condições. Isso é sinal de uma família saudável. Se você não tem vivido assim, se você não tem tido essa disposição, que você possa sair desta noite aqui diferente, que você possa ter essa disposição para poder servir a sua esposa, seu esposo, o seu pai, sua mãe. Tenha essa disposição. Deus se agrada disso. Amém?
Graças a Deus, que você possa guardar esses princípios da palavra do Senhor no seu coração.